E a gente continua em Brasília. As últimas informações: a polícia e manifestantes entraram em confronto depois da prisão de um indígena e a destruição de carros e ônibus. O repórter Bruno Pinheiro fala de qual ponto agora. Bruno, as últimas informações. Olha, Tiago, nas imediações da sede da agência da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal que enfrentaram esses homens, cerca de 200 pessoas na noite de ontem. Uma informação atualizada: 8 veículos e 5 ônibus foram incendiados. Só para ter uma noção, agora já a equipe de manutenção já levantou esse dispositivo, outras placas que eles estão levantando, que é justamente aqui, Ricardo, nosso repórter cinematográfico, que ajuda a funcionar o sistema que é a sinalização, o semáforo, a rede de semáforo também. Só para a gente ver, do outro lado, à minha esquerda do vídeo, a janela do hotel também acabou sendo alvo durante esse confronto. E já para a gente adiantar, do outro lado, a gente continua acompanhando que aqui fica uma outra referência, um atendimento da Polícia Civil. E esse registro da Polícia Civil, aqui, Tiago, aos fundos do estádio Dom Mané Garrincha, esse confronto se estendeu. Aqui realmente virou um cenário de guerra, já que foram ateados diversos dispositivos aqui, explosivos, tentar chegar nesses ônibus e atingir os carros também. E aí um outro ônibus que estava circulando acabou sendo incendiado, estava rodando, e ele ficou estacionado nesta região, uma tentativa de chamar um socorro na frente da delegacia da Polícia Civil, a 5ª delegacia aqui na região, onde esse ônibus ainda está, inclusive, será retirado. Eles estão realizando ali as últimas informações, recolhendo alguns acessórios que restaram no veículo, mas observe que no aproximadamente estamos ao lado, às margens do hotel onde Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado, onde o confronto iniciou naquele ônibus que a gente viu na parte da manhã, era por volta de 6h15 da manhã, e aqui esse é o último ônibus então que foi incendiado. Aqui a gente já consegue olhar, Ricardo, olha, só dar uma imagem lá para a gente ter uma noção do que é esse ônibus então. Esse é o último ônibus que ainda não foi retirado do local, e a segurança continua reforçada. Helicópteros sobrevoando aqui, homens da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal também, inclusive. Imagina o susto quando esse ônibus acabou sendo incendiado. E a informação que eu recebi, que assim que esse ônibus acabou sendo incendiado, começou a demorar cerca de 1 hora até o ônibus conseguir sair de outros locais e atender a região aqui na capital federal. Olha só como ficou, realmente não tem como aproveitar nada do veículo, e foi diante dos homens da Polícia Civil, uma delegacia que fica aos fundos do estádio Mané Garrincha. Então, durante esse raio aqui de 1 quilômetro, a gente consegue ver rastros aqui, olha só, Ricardo, aos fundos do shopping também, aos fundos de um restaurante renomado aqui na região, também os veículos foram incendiados que estavam aqui. Segundo informações, só para finalizar, não havia uma orientação, era com qualquer veículo que estivesse estacionado, acabava sendo incendiado, e até agora eles não foram identificados. Existe uma operação, uma varredura para tentar identificar os homens, as pessoas que atearam fogo nesses veículos através de imagens, circuito de câmera de segurança para identificar quem são esses autores. A gente volta atualizando já aqui no Jornal da Manhã. Tiago. É isso, até já. Bruno Pinheiro de Brasília, gerando os nossos comentaristas mais uma vez. Fernando Capês aqui nos nossos estúdios nesta terça-feira. Ô Capês, será que poderemos ter violência pelos próximos dias, até mesmo durante a posse do presidente eleito? O que mais você destaca nesses atos de vandalismo ontem? Bom, em primeiro lugar, é de se lamentar que nenhum desses mascarados black blocs tenham sido presos em flagrante, que permitiria a sua identificação. O Roberto Mota levanta uma tese interessante, uma possibilidade, que é uma possibilidade real, de que tenha havido infiltração de pessoas de esquerda para perturbar e dar um outro rumo à manifestação. O fato é que as manifestações de protesto contra a eleição do candidato Lula, como tem se visto, têm sido manifestações ordeiras. E essa manifestação, essa violência, esses atos de vandalismo, atos criminosos, fugiram completamente das características das manifestações que têm sido realizadas.
Além disso, elas têm uma semelhança muito grande, eu havia dito isso também, com a ação dos Black Blocs aqui na cidade de São Paulo, em 2012, para protestar contra o aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus. Agora, essa tese, essa possibilidade que é real, ela precisa ser confirmada. Não pode ficar apenas no campo da especulação. São de terroristas de direita, são de esquerda, são criminosos, são bandidos infiltrados, oportunistas que se aproveitam para praticar atos de violência sem qualquer vinculação política, ideológica. Então, para isso, eu venho dizendo isso desde os tempos dos anos 90, quando nós combatíamos violência de torcidas organizadas de futebol. Não basta apenas dispersar o tumulto, eliminar o conflito. É imprescindível a prisão em flagrante, porque com a identificação desvenda-se eventuais infiltrados, oportunistas ou até mesmo pessoas que estão ali para desvirtuar o sentido daquele protesto. O fato é que nós temos hoje o cacique que está preso por ter falado ou escrito e os bandidos que, usando atos de violência, incendiando ônibus, quebrando, estão soltos. Lamentável. Esse é um ponto importantíssimo, né? Não teria sido difícil prender um desses manifestantes, né? Eles estavam em grande quantidade, com a ação bastante característica, como o Capês falou, muito parecida com a estratégia adotada pelos antifas e pelos black blocs nas suas manifestações, a mesma estratégia de incendiar veículos, carregando mochilas. Essas mochilas tipicamente contêm frascos pequenos, do tipo de desodorante com gasolina, fica no frasco de desodorante, porque se eles forem parados pela polícia, eles dizem, não, isso aqui é objeto de uso pessoal. A mesma estratégia de incendiar ônibus, né? Primeiro, porque gera imagens poderosas que a mídia captura. Segundo, porque no dia seguinte tem impacto nos transportes, né? Como dá para ver, a esmagadora maioria dessas pessoas não está de verde e amarelo, está, na verdade, vestindo uma indumentária típica, característica da turma antifa. Agora, é interessante ver que em algumas imagens, algumas dessas pessoas envolvidas nos distúrbios estão de verde e amarelo com camisetas com a fotografia do presidente, que não eram a roupa que estava sendo usada pelos manifestantes. Todo mundo notou isso, né, no último mês, que os manifestantes não estavam fazendo qualquer referência ao presidente Bolsonaro. Aí, de repente, surgem 3 ou 4 com camisetas com a imagem do presidente Bolsonaro envolvidos nisso. Ora, o meu diagnóstico aqui, a minha impressão, lógico, a gente sempre tem que aguardar investigações, mas eu tenho pouca esperança de investigações neste momento que concluam qualquer coisa diferente do que a grande parte da mídia já concluiu, né? Foram bolsonaristas, foram os manifestantes antidemocráticos que tocaram fogo em Brasília. Na verdade, o que parece que aconteceu foi uma tentativa fracassada, obviamente, de criar aqui um Capitólio tupiniquim, de criar uma narrativa que justifique novos atos de censura, de repressão, de prisões ilegais. Isso é o que indica, olha, uma imagem como essa aí, de um sujeito metodicamente quebrando vidros de automóveis. Esse sujeito aí está a serviço de alguém e não é da democracia e nem do Estado de Direito. Muito triste que nós fiquemos no campo especulativo, seja são de esquerda, são de direita, quando poderíamos estar nesse momento vendo a identificação dessas pessoas, a sua procedência. Pode ser que não sejam de Brasília, tenham vindo de um local distante, tenham sido pagos para fazer isso. Todo esse campo especulativo, ficamos no terreno da hipótese, porque infelizmente não houve a prisão desses mascarados, provavelmente infiltrados.